Prólogo. Naquela noite abafada de verão, Brasília parecia respirar mais rápido. As luzes da cidade se misturavam, ao cheiro de asfalto quente e música, ecoando de janelas abertas. Era uma quinta-feira qualquer, daquelas que ninguém espera nada. Mas para ele, e principalmente para ela, seria o início de tudo. Capítulo 1. A garota do conjunto. Natasha sempre caminhou como quem não devia explicações a ninguém. Aos 17 anos, já exibia um cansaço no olhar que não combinava com sua idade, mas também uma centelha viva, uma teimosia de quem se recusa a aceitar que o mundo é pequeno. Usava jaqueta jeans surrada, botas gastas e um batom vermelho que chamava a atenção, até sob luz fluorescente de rua. A maioria dos vizinhos sussurrava histórias sobre ela, que vivia com a mãe, que pouco estudava, que sumia por horas, que andava com as pessoas erradas. Mas eram apenas pedaços do quebra-cabeça. O que ninguém sabia era que Natasha guardava sonhos, escondidos numa caixa de madeira debaixo da cama. Ingressos antigos de shows, revistas de fotografia, recortes de viagens, pequenas janelas para uma vida que ela planejava conquistar. Capítulo 2. Aos 19, Lucas era o oposto de Natasha. Estudioso, tímido, filho único, nunca tivera problemas com ninguém e raramente fazia algo que pudesse ser considerado arriscado. Aprendera desde cedo a ser o garoto correto. Notas boas, horários cumpridos, promessas mantidas. Mas naquela fase da vida, sentia-se entediado de si mesmo. Faltava-lhe cor, movimento, qualquer coisa que rompesse o automático. Por isso, quando sua turma o chamou para uma festa num apartamento velho no centro, ele aceitou, mesmo sabendo que não era o seu tipo de ambiente. Capítulo 3. O encontro. A festa ocupava o 5º andar de um prédio antigo, com paredes descascadas e música alta. No corredor, o cheiro de cigarro e perfumes baratos se misturava. Gente indo e vindo sem rumo, rindo alto. Copos de plástico pela metade. E então, ali perto da janela, ele a viu. Natasha olhava a cidade lá embaixo como se fosse dona dela. O vento bagunçava seus cabelos. A luz das placas refletia em seus olhos. Quando virou o rosto para ele, Lucas sentiu como se a conhecesse há anos, um imã invisível. Primeira vez aqui? Ela perguntou com um sorriso enviesado. Ele apenas assentiu, incapaz de disfarçar o deslumbramento. Dá para ver de longe. Ela riu. Você não tem o olhar de quem costuma andar nesses lugares. A conversa fluiu sem esforço. Natasha falava com paixão, gesticulava, contava histórias absurdas como se fossem comuns. E Lucas a ouvia encantado, sentindo-se vivo de um jeito que nunca havia sentido. Capítulo 4. A cidade à meia-noite. Quando decidiram sair da festa, a madrugada já avançava. Caminharam pelas ruas quase vazias. Natasha levava tudo na brincadeira. Vamos ver até onde a cidade nos leva, disse, puxando-o pela mão. Foram parar numa praça antiga, onde adolescentes conversavam sentados em skates. Depois num bar quase fechado, onde tomaram refrigerante porque o caixa já não servia mais nada. Riam como velhos amigos. Ele aprendeu que Natasha era tempestade. Chegava rápido, transformando tudo. E, quando ia embora, deixava marcas. Mas naquele momento, Lucas desejava apenas ser levado por ela. Capítulo 5. Confissões. Já era quase 4 da manhã quando, sentados no parapeito de um viaduto, Natasha ficou séria pela primeira vez. Você é diferente, ela disse. Não sei por que está comigo. Porque eu quero, respondeu Lucas honesto. Ela o encarou como se avaliando se podia confiar. Eu não sou boa notícia. Onde eu passo, deixo o estrago. Ele sorriu de canto, um sorriso que nem sabia que tinha. Talvez eu precise de um pouco de estrago. Natasha mordeu o lábio, surpresa. Pela primeira vez algo nela vacilou, como se estivesse prestes a revelar o que jamais contaria a ninguém. Capítulo 6. O que ela carregava. Natasha vivia tentando escapar de gente perigosa. Nada que ela tivesse feito diretamente, mas pessoas próximas. Escolhas erradas, caminhos tortos. De vez em quando alguém aparecia, cobrando favores, ameaçando, rondando sua rua. Ela não dizia tudo, apenas o suficiente. Se um dia eu desaparecer, avisou, não me procure. É mais seguro assim. Lucas engoliu seco.
Não sabia se aquilo era exagero adolescente ou verdade nua e crua, mas resolveu acreditar. Natasha tinha jeito de quem já tinha visto demais. Capítulo 7. O beijo que mudou tudo. A cidade começava a clarear, pincelando o céu de azul fraco. Natasha olhou para ele novamente. Aquele olhar que tinha uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Última chance para voltar para sua vida certinha, provocou. Eu não quero voltar, ele respondeu antes mesmo de pensar. Natasha sorriu devagar, aproximou-se e o beijou. Foi um beijo urgente, elétrico, cheio de possibilidades e perigos. Um beijo que dizia, a partir daqui tudo muda. Capítulo 8. O preço da liberdade. Uma moto parou do outro lado da rua. 2 caras. Olhares que Natasha reconheceu na hora. Ela praguejou baixo. Eles me acharam... Lucas sentiu o peso da frase. Quem são? Gente que não deveria estar na minha história, disse ela tensa. Vamos. Eles correram, desaparecendo nas ruas estreitas enquanto a moto arrancava atrás. Foi um caos. Vielas, escadarias, becos grafitados. Natasha guiava com precisão, como quem conhece cada canto da cidade. Por fim, escaparam entrando numa garagem abandonada. Natasha apoiou-se na parede, respirando fundo. Agora você entende, disse olhando para ele. Minha vida não cabe numa história bonita. Lucas se aproximou devagar. Talvez não, mas cabe na minha. Natasha fechou os olhos como quem tenta impedir o mundo de contrariá-la. Capítulo 9. Amanhecer. Quando deixaram o esconderijo, o sol já iluminava tudo. A cidade parecia outra, menos perigosa, mais silenciosa. Um novo dia. Natasha caminhava à frente, e Lucas a acompanhava sem pensar 2 vezes. Ele sabia que estava entrando num território incerto, mas havia escolhido. E escolhas aprendia ali tinham consequências. Natasha virou-se. O rosto suave pela primeira vez naquela noite louca. Você é louco, ela disse. Só um pouco, ele respondeu. E então ela sorriu, um sorriso raro, quase infantil, que talvez ninguém mais conhecesse. O tipo de sorriso que faz alguém acreditar que vale a pena enfrentar o mundo. Epílogo. O começo de algo que ninguém escreveu. Eles seguiram caminhando sem planos, sem destino definido. 2 jovens que mal se conheciam, mas que compartilhavam algo brutalmente forte. A sensação de que haviam se encontrado no momento exato em que suas vidas precisavam de mudança. A história deles poderia terminar naquela manhã ou durar anos. Ninguém sabia. E Natasha finalmente percebeu que talvez, só talvez, não estivesse condenada a ser sozinha para sempre.